Esse é o Quase uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase uma Traça tem book haul, que é um vídeo raríssimo de acontecer por aqui. Eu já falei pra vocês que eu não compro ocasiões especiais. E este mês de abril é meu aniversário, no dia 19, inclusive, podem mandar parabéns, que eu adoro. E teve Feira do Livro da Unesp, então juntou as duas datas. Do livro da Unesp. Os que eu comprei na Feira do Livro da Unesp, e na Feira do Livro da Unesp tem um adendo. Eu separei um orçamento e teve livros que eu comprei na Livraria Cultura uma semana antes dela fechar. Ao invés de gastar na feira, eu gastei lá porque tava compensando muito. E livros que eu comprei num sebo. Livros que eu ia ver na feira, mas eu achei no sebo mais barato, tava novo literalmente. E livros que eu comprei na Cultura, que também o preço tava compensando mais do que na feira. Inclusive foi a primeira estande que eu fui, que é da Estação Liberdade. Essa editora aqui publica muito sobre literatura japonesa. Vocês sabem que eu tô meio obcecada. E eu fui atrás desses dois livros específicos. O livro do chá, que era um livro que já fazia um bom tempo que eu tava querendo ler, do Kakuzo Uokakura. E O País das Neves, do Yasunari Kawabata, que eu já li A Casa das Belas Adormecidas dele esse ano. E me indicaram começar a conhecer mais a literatura do Kawabata por este livro. O livro stand que eu fui atrás de um livro específico, que é da editora Unesp. Eles têm essa coleção Clássicos da Literatura que eu amo. Ele tem essa cara de livro antiguinho, página amarelada, boa diagramação, tradução impecável. E eu queria esse livro específico aqui, que vocês não vão conseguir ver, que é o Contos da Era do Jazz, do Scott Fitzgerald, que eu adoro tudo que eu li dele até agora, e eu adoro livros que se passam nesse período da Era do Jazz. E eu fui atrás dessa edição, já comecei a ler esse livro, eu já li A Feiticeira Ruiva, o Tarquínio de Tipside, comecei a ler O Diamante do Tamanho do Hits. Gente, eu estou amando esse livro e eu recomendo muito. Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Eu queria muito ler esse livro, que estava na promoção, eu paguei só R$10. Mona Lisa, estava na minha lista, não pretendia comprar nem nada disso. Porém, entretanto, contudo, todavia, é um livro que conta a história da Mona Lisa por ela mesma. É como se ela estivesse narrando a própria história. E eu fiquei curiosa, então, porque eu sou apaixonada por livros que romanceiam a arte, ou livros que falam de arte. Esse livro aqui é inteirinho sobre isso. E eu quase umas 100 páginas dele. E, gente, eu estou amando. Tá sendo uma baita de leitura. Inclusive, uma das minhas melhores leituras do ano já. Do sebo, que livros que eu queria ver lá na feira. 2 livros da Agatha Christie. O Assassinato do Roger Ackroyd, que é considerado o melhor livro dela, e era o livro que eu mais estava querendo ler dela e eu não tinha na minha estante. Morte, que também é uma história do Poirot. A minha ideia, eu e o boy, a gente tem coleção dos livros da Agatha Christie em casa, a autora que inclusive a gente mais tem livro. E a minha ideia é ter pelo menos todos os livros dela, cujo Hercule Poirot é o protagonista. E esse daqui é um deles. Esse livro, gente, está novo. Obviamente eu comprei porque o livro está novo, Agatha Christie. Porque eu li já o primeiro livro dessa trilogia em janeiro. De Partida ao Meio, do Italo Calvino. É o Cavaleiro Inexistente, que é daquela trilogia Nossos Antepassados. E, gente, a última leva de livros da Unesp, que na verdade foram livros que eu comprei na Livraria Cultura uma semana e pouco antes dela fechar. Eu vou até escrever em lápis, colocar aqui os últimos livros comprados na Livraria Cultura da Paulista, porque ela não vai reabrir lá. Se ela reabrir, vai ser em outro lugar. E é um lugar importante e especial pra mim. Então, pelo menos eu tenho essas lembranças físicas de lá. Que a Record tava fazendo uma promoção. 3 livros por R$50 ou um livro 20. E aí, na primeira vez que eu fui, eu peguei um livro só. Que foi esse livro aqui, Verdade ao Amanhecer, do Hemingway. Paguei R$20. Tava um preço ótimo, esses livros do Hemingway são caros. E eu amo o trabalho do Hemingway. E aí, na segunda vez, eu achei esses 3 aqui, que é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, Do Outro Lado do Rio, Entre as Árvores, e O Verão Perigoso, esses 2 do Hemingway, esse aqui do Juan Rulfo. Gente, foi um achado. O Páramo do Juan Rulfo eu já li, inclusive já favoritei, e foi minha melhor leitura do ano até agora. Foi o primeiro livro que eu super favoritei dos que eu li esse ano. Eu amei essa história, entrou pro favoritos da vida. Eu, inclusive, fiz uma releitura logo que eu terminei o livro. Eu terminei de ler e aí eu reli ele em seguida, porque foi um conselho que o Gabo deu quando ele leu esse livro. E faz todo sentido. De 24 para 2024 do Hemingway, que eu vou substituir por esse Verdade ao Amanhecer. Que é aquele outro que eu acho que eu separei, é o último livro que o Hemingway escreveu. Então eu vou tentar ler esses daqui, apesar de ser do nosso book haul, foi a primeira edição.
mas pelo que eles falaram lá pra mim, vai ter outras edições ao longo do ano, não sei quando, se tiver eu divulgo aqui. E aí eu levei, gente, um monte de livro que eu tinha pra trocar, livros que eu já tinha separado, livros que eu tinha repetido na maior parte das vezes, ou livro que eu li e não gostei mesmo. Inclusive tinha livro novo, que eu li um conto, 2 contos só do livro, detestei e levei pra trocar lá. Bovary, do Gustave Flaubert, eu já tenho uma edição do Madame Bovary, mas ela é uma edição muito antiga, com uma tradução antiga, e eu queria uma mais atual, e que eu não acredito que eu consegui trocar, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Querendo muito ler esse livro, porque é de autores que eu não conhecia, mas que eu tô super disposta a conhecer. Eu comprei aquele livro por R$10 da Eu, Mona Lisa, e tô amando, uma das minhas melhores leituras do ano. Eu quero me abrir pra leitura outros autores, que é a Leila Slimani, No Jardim do Ogro, é uma autora marroquino-francesa. Green, do Alessandro Barico, é um autor italiano. Da Lemoa, do Wilco Mineve, fala de questões ambientais, ele é um autor búlgaro-brasileiro, então assim, vamos conhecer mais literaturas ao redor do mundo. Queria ler. Um deles é um livro, Falência, da Júlia Lopes de Almeida, nessa edição, gente, que é maravilhosa de linda. Uma das do Clarice e as Mulheres, e tinha um conto da Júlia Lopes de Almeida que foi meu favorito do livro. E aí eu quis ler um livro, um romance dela, e esse acho que a Falência é o mais famoso, e aí A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, que é um autor que eu já ouvi falar muito, mas que eu nunca li nada, então vamos ao seu haul raríssimo aqui do Quase Uma Traça, do meu aniversário da Feira do Livro da Unesp. Me contem se vocês já leram alguns dos títulos que eu mostrei aqui. Quais foram as experiências leitoras de vocês com estes livros, pra gente compartilhar um pouquinho as nossas opiniões e experiências. Já tem alguns desses livros que eu li, por exemplo, Pedro Páramo, outros 2 que eu estou lendo, que é o Eu, Mona Lisa e o Conto da Era do Jazz. Inclusive eu vou falar, vai ter resenha desses 2 livros daqui, e este daqui com certeza terá também, porque eu estou adorando estou adorando essas 3 leituras. E peguei uns 4 livros aqui para furar a fila, porque são histórias que eu estou muito curiosa para ler, que é O Peso do Pássaro Morto, Canção para Ninar Menino Grande, O Livro do Chá e O Assassinato de Roger Ackroyd, porque assim, a maior parte são livros finos, mas assim, eu tô muito curiosa pra ler essas histórias aqui, então elas vão furar a fila. Até a nossa próxima viagem leitora. Tchau, tchau!